acrescente novas pedras vivas ao processo da edificação da sua existência. Isso acontece mais do que nunca quando a nossa fé se estriba na vontade de Deus. E quando a vontade de Deus é praticada por nós pela fé. Aí vem aquela pergunta que eu deixei na sexta-feira, como última questão do dia. Certamente você deve estar perguntando, Caio, e como eu fico sabendo a vontade de Deus, que é a obsessão de quase todo mundo, que não quer fazer, pergunta como saber. Aí eu digo, para que você quer saber? Porque na realidade, quem me pergunta como eu posso saber a vontade de Deus, na maioria das vezes, todo mundo já sabe. Deixa eu te dizer, os índios mais primitivos da minha região amazônica, da minha terra, onde eu tive a graça de ser concebido, nascido, respirar aquele ar, beber aquelas águas, mergulhar naqueles igarapés e ficar impregnado dos cheiros dos trilhões de entes da floresta que me habitam até o dia de hoje e que fazem parte da composição de quem eu sou e do meu modo de ver, de enxergar, de olhar, de interpretar. Eu não fiquei divorciado de nada do que me compõe, está tudo presente em mim. Mas eu dizia, os seres mais primevos do ambiente, do lugar onde eu nasci, sabem a vontade de Deus. Geralmente os missionários vão para essas tribos para estragar a vontade de Deus na consciência dessas pessoas. Geralmente vão às tribos só para mudar e criar confusão semântica. Semântica. Querem mudar o nome de Deus, como se mudando o nome de Deus de um nome original, autóctone, para um nome hebraico transliterado ou grego transliterado, se fosse mudar alguma coisa. Ficam pensando que o nome de Jesus é uma constituição de letras, e não é. É a compreensão de um caráter, de um modo de ser. Esse é o nome de Jesus. O resto é magia negra do cristianismo, só isso. Ou do pentecostalismo, só isso. Ou de qualquer outro grupo que usa o nome de Jesus como magia, só isso. E eu não estou aqui como feiticeiro do nome de Jesus, eu estou aqui para te ensinar o caráter de Jesus. Mas voltando aos indígenas da minha terra, aos povos originários, a maioria deles sabe. Sabe quando é bom, quando é ruim, sabem o que fazer e o que não fazer. A maioria deles. E até quando alguns deles fazem o que na nossa cultura é completamente distante do que os nossos pruridos sociais ocidentais ensinam, até aí eles estão sendo harmônicos, embora a gente não compreenda, com aquilo que praticaram a vida inteira e em razão do que eles não carregam pecado. Faz parte de uma certa harmonização deles com o processo natural que foi desenvolvido para a sobrevivência deles por eles. Agora, eles sabem no coração quando praticaram o mal contra a mulher, quando praticaram o mal contra um filho, quando praticaram o mal contra o vizinho, da maloca ao lado, quando praticaram o mal contra uma outra tribo. Eles sabem quando praticaram o mal contra a natureza, quando caçaram desnecessariamente sem poder comer. Eles sabem. Porque Deus colocou isso, como Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, do verso 16 em diante, Deus colocou isso na consciência de todos os seres humanos, na consciência, na própria observação da natureza, na intuição espiritual e psíquica que Ele deu a cada um de nós. Mesmo aonde ninguém chegou para contar nenhuma história ou para perverter nenhuma história do Evangelho, o Salmo 19 diz que por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. E ele está falando da natureza contando essa história todo dia para todos os povos. Como a gente vê aqui em Malaquias, no capítulo 1,
no final do capítulo 1, Deus falando aos que tinham a informação, aos que tinham voltado do cativeiro em Babilônia, cativeiro depois dos medos e dos persas, e retornado a Jerusalém, é nesse período que Malaquias profetiza no pós-exílico babilônico. E ele diz ali uma coisa chocante. Diz aos judeus, aos israelitas, no alto das suas presunções de ser um povo escolhido. Quando você diz que um povo é escolhido, ferrou tudo. Aí vira o pior povo do mundo. Eu não é meu tema aqui, mas uma hora dessa eu queria falar sobre isso. Não tem nada que estrague mais alguém do que dizer, você é um eleito escolhido de Deus. Aí o cara deita da cama e faz todo o bacanal, a orgia das vontades dele, porque ele é um escolhido de Deus. Na maioria das vezes ele se torna o pior dos seres humanos. Mas aqueles que não sabem nada, que vivem aí tateando, sem saber bem a vontade de Deus, porque eles não ganharam um livro que se diga, olha, esse livro aqui tem toda a vontade de Deus, não é nem contém. Para alguns é de capa a capa a vontade de Deus. Tem nada pior do que isso. Aí o cara bota aquilo embaixo do braço e sai por aí, numa presunção de dar nojo em anjos, em seres espirituais, e até numa pessoinha miserável como eu, que olho para aquilo e digo, Deus me livre disso aí. Desse nojo e dessa arrogância, desse sebo, dessa gosma horrorosa. Mas Malaquias diz no final do capítulo 1, leia aí. Se quem me dera, oxalá houvesse quem fechasse as portas desse templo de vocês. Eu não aguento mais os cultos de vocês, parem de me cultuar. O culto de vocês é insuportável. Vocês pensam que eu vou? Eu não vou. Eu não estou presente. Exceto pelo fato de que eu não estou ausente de nada. Mas eu não estou presente só porque eu não estou ausente. A minha presença prazerosa não se manifesta em nada com vocês. Por isso, quem me dera houvesse quem fechasse as portas desse templo. Quem acabasse com essas ofertas, quem acabasse com tudo que vocês trazem, quem tivesse a coragem de apagar essas lâmpadas, essas luzes, esses fogos de sacrifício a mim, quem me dera, porque fiquem sabendo, seus religiosos torpes, que em toda a terra o meu nome é adorado. E que em todas as nações da terra o meu nome é cultuado. Ele está falando isso 400 anos, 450 anos antes de Jesus. Antes de evangelização, ide por todo mundo, ou qualquer outra coisa. Aliás, esse ide por todo mundo só trouxe miséria para o mundo, como a gente viu aqui na América Latina. Mas é outra história. Antes disso tudo, os judeus eram seres que fechavam, como eles eram os escolhidos, aquilo era para eles não compartilhavam com ninguém. Eles queriam que o mundo se ferrasse, eles eram o povo escolhido. Na maioria absoluta das vezes era assim. E chega Deus e diz para eles, olha, o meu nome é mais amado em lugares onde eles não me chamam de Yahvé, ou de Javé, ou de El, ou de Elohim, ou de Adonai, onde não sabem essa construção, esse apelido israelita que vocês me deram. Meu nome é muito mais adorado. Eu encontro muito mais sinceridade nos pagãos e nos altares de todos os povos da terra, onde incenso é oferecido ao meu nome e eu recebo, diferentemente do que acontece com vocês, como ele disse em Isaías, no capítulo 65, no verso 5. Povo que diz, eu sou mais santo do que tu para mim não passas de fumaça ardendo no meu nariz e queimando os meus olhos e me dando uma vontade
cósmica de espirrar vocês para sempre. Mas isso que está escrito, está dito, é óbvio, vocês não querem nem saber, nem entender. Ou o que Paulo diz em Romanos 2, o que o próprio Paulo repete, quando afirma que vai chegar o dia em que os segredos dos corações humanos serão abertos. E não são os segredos dos cristãos, é de todos os seres humanos, e nós vamos levar um susto de ver como Deus foi amado, crido, obedecido e praticado, onde ninguém o chamava pelo apelido religioso que deram a ele na Bíblia, ou pelos diversos apelidos. O Apocalipse, por exemplo, que afirma com uma insistência recorrente, chocante, de que todos os povos, de todas as etnias, de todas as nações, de todas as línguas serão incluídos e absorvidos nessa tão grande salvação de Deus. E que todas as culturas da terra serão absorvidas e transformadas numa grande liturgia de culto cósmico a Deus, não só com o que é praticado na Terra, mas com todas as produções civilizatórias de todos os universos e multiversos. O Apocalipse abre um cenário não só de humanos cultuando, mas da criação inteira da terra, dos céus e das múltiplas dimensões, em louvor a Deus, criaturas impensáveis, que não carregam nenhum traço de hominídeos e que são seres de uma inteligência absolutamente sublime em adoração a Deus. E conclui dizendo que a chamada Nova Jerusalém, que é uma arquetipia da sociedade ressurreta, glorificada em Cristo Jesus, com portas abertas para todos os lados, para que gente do norte, do sul, do leste, do oeste entre sem acepção de pessoas, porque Deus não faz. E diz que ali no centro está a árvore da vida, que dá fruto todos os meses do ano. E que até as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. Até as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. O Apocalipse não deixa ninguém sem cura. Todos serão curados. Só quem quiser virar diabo e pular de cabeça na ponta da espada na extinção do lago de fogo, que é pura graça de Deus. Agora, qualquer outro ser humano. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com cristianismo, isso não tem nada a ver com nada, tem a ver só com Deus, com a liberdade de Deus, com o amor de Deus, com a inexplicabilidade do abraço de Deus, porque Deus não é pior do que eu. Eu sou capaz de adotar filhos que eu não gerei. Eu sou capaz de amar filhos que eu não criei desde pequenininhos. Eu sou capaz de incluir pessoas que eu não vi crescer. Agora imagina esse, para quem todos nascem nele. Seja aqui ou quem está nascendo na Índia agora, ou no Alto do Tibete agora, ou em qualquer outro lugar da Terra agora, ou nas ilhas mais remotas e mais longínquas, nascendo agora, fora da geopolítica do cristianismo, você acha que a salvação de Deus habita a geopolítica do cristianismo? Você ficou idiota a esse ponto? Você não sabe que Deus é livre, que o Espírito Santo, como Jesus disse, sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, e ele vai para onde ele quer, e ele entra na casa que ele quer, ele se revela a quem quer, com outro nome, ou sem nome nenhum, ele só fala a vontade dele no coração. E aí é o apóstolo João quem diz na primeira epístola dele, que todo aquele que ama é nascido de Deus, é de Deus, conhece a Deus, faz a vontade de Deus, porque aquele que ama faz a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a simples e pura e mera prática do amor ágape, do amor fraterno, filéu,
do amor storge, que é aquele amor de pai por filho, de filho por pai, de mãe por filho, de filho por mãe, de parentelas minimamente saudáveis, que não precisam ter nenhuma revelação especial. Já é uma graça de Deus tornada intrínseca na manifestação saudável da natureza de quem não abandonou a natureza das coisas conforme a criação. Isso tudo está presente. De modo que a pergunta, me ensina a vontade de Deus, é quase cínica. Porque todo mundo sabe o que Deus espera dos seres humanos. E você tem que fazer uma ginástica extraordinária para inventar alternativas de vida para fora do que intrinsecamente você sabe que seja a vontade de Deus. Você sabe que a vontade de Deus é fidelidade. Se você tem relacionamento, Ele não quer que você traia seu amigo, sua amiga, sua mulher, seus filhos, seu esposo. Não quer. Ele quer que você seja fiel. Ele quer que você seja leal. Todo mundo sabe que Deus quer que a gente seja justo. Que Deus não deseja. É só na religião é que você vê a corrupção disso. Eu consegui esse copão aqui cheio porque eu sou filho de Deus, Ele me deu. Para os outros Ele dá uma merreca quando dá, mas para mim Ele dá um... Isso aí é perversão da corrupção religiosa na tua alma, que já está perdida. Perdida em se sentir um escolhido, já está todo danado. Agora, quem não sofre dessa malignidade sabe que a vontade de Deus é que o que eu tenho, o outro também tenha. Todo mundo sabe que a vontade de Deus é que eu pratique o melhor e não o pior. Todo mundo sabe a partir de si mesmo, como Jesus simplificou, qual era a vontade de Deus. Jesus resumiu isso acabando com a palhaçada dos códigos e das legislações enormes, de fimose, de circuncisão, de se você ficar menstruada, lava bem a pepeca e fica uma semana sem tocar em ninguém, porque senão você vai transgredir a vontade de Deus. Isso aí é só a vontade de Moisés, isso aí era a absorção de Moisés do épico de Gilgamesh, do Código de Hammurabi, das legislações egípcias, que muitas delas eram absolutamente parecidas com os 10 mandamentos, que não foi Moisés que inventou, que boa parte da humanidade já praticava algumas daquelas coisas como naturalmente necessárias para manter qualquer sociedade em pé. Aí vem Jesus e diz, você quer saber a vontade de Deus? O que quereis que os homens vos façam? Fazei isso vós antes a eles. O que quereis que os homens vos façam? Fazei vós isso, primeiramente, a eles. Então, eu sei qual é a vontade de Deus, eu sei como eu devo tratar meu próximo. Porque eu sei a partir de mim como eu quero ser tratado. E eu quero ser tratado com respeito. Eu quero ser tratado com dignidade. Você não quer, não? Eu quero ser tratado com honra. Eu quero honrar para poder ser tratado com a devolução da honra. Eu quero ser tratado sem mentira. O que implica em que eu não quero mentir para os outros, porque eu não quero receber mentira como devolução. Eu sei que a vontade de Deus é que eu não seja cínico. É óbvio que a vontade de Deus é que eu seja sincero, limpo, verdadeiro. Isso não precisa estar escrito em lugar nenhum. Você sabe. Todo mundo sabe. A pessoa precisa fazer uma ginástica enorme em geral. Quem eu vejo cair na extravagância de já não ter nem limite, referência nenhuma para nada na vida. Gente que vai se destruindo, começa pelo corpo até. Como de vez em quando eu vejo aí na internet, me dá uma dor no coração. Eu respeito o direito de qualquer um fazer o que queira, desde que não faça e não venha intervir na existência de ninguém, nem obrigar e nem tentar
fazer proselitismo daquela perversidade. Mas eu estava vendo anteontem com a minha mulher, uma pessoa cheia de caroços impostos, com coisas penduradas para todo lado, uma língua pintada de preto, cortada no meio, que ela balançava assim, um nariz deformado, olhos de... um negócio horroroso, um reptiliano andando entre nós. O cara sabe, na consciência dele, que aquilo não tem nada a ver com a vontade de Deus. Agora, se a gente for ver quem é a pessoa, às vezes é um cara que foi tão oprimido por legislações divinas, na igreja, no cristianismo, no islamismo, no ambiente dele, pela parentela, por isso e aquilo, que o cara ficou com ódio de tudo, chutou o balde, disse, quer saber, eu vou virar serpente, cobra, réptil, vou virar isso, vou me identificar com tudo que eles abominam, é o que eu serei. Mas já faz muitos anos que eu habito uma câmara de lapso de compressão de tempo, ouvindo as experiências de milhares e milhões de pessoas, e eu sei sobretudo quando a hora da morte vai se aproximando, como as pessoas aparentemente mais duras, mais distantes, mais secas, de repente tem aquela crise de regênesis, e aí te procuram e dizem, eu estraguei minha vida inteira. Mas existe ainda alguma esperança para mim? Existe alguma passagem? Existe ainda alguma saída? Existe ainda alguma vida? E aí é que eu entro nessa hora de dizer sim, você estragou a sua existência aqui, nesse planeta. Mas pela misericórdia de Deus, você não é esse corpo que você estragou. Você é esse espírito que está arrependido, angustiado e querendo transcender. E você vai transcender. Eu vou te ensinar em Cristo Jesus a transcender a miséria na qual você viveu. É uma pena que você tenha deixado isso para os estertores da sua vida. Mas todo mundo sabe. Sabe. A partir do que gosta, do que não gosta, do que faz bem, do que não faz bem. E para praticar o mal, o sujeito tem que cauterizar a consciência. Tem que se tornar um cínico, indiferente, tem que se vestir de sarcasmo, tem que se tornar uma pessoa impermeável, tem que ser cauterizada de cima a baixo e dessensibilizada por inteiro. Do contrário, vai ser molestado pela certeza da vontade de Deus. Pode ser ateu, agnóstico, pode ser o que queira, sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que é humano, o que não é humano, o que é desumano, o que é inumano. Sabem. Porque a vontade de Deus não é nada para além do que seja humano. Como Jesus ensinou, o que quereis que os homens vos façam, fazei vós isto a eles. Ou seja, tudo aquilo que constrói a vida humana é a vontade de Deus. E vocês sabem disso na carne, na pele, na absorção psíquica, na dor psíquica, na alegria psíquica, no conforto psíquico espiritual, no conforto físico orgânico. Vocês sabem qual é a vontade de Deus? Vocês sabem se a vontade de Deus é fome ou se a vontade de Deus é pão e alimento? Vocês sabem o que é vontade de Deus para a vida de vocês e, portanto, não tem desculpa. Se é algo que vocês querem para vocês, é algo que vocês devem querer para todos, senão o Pai não é nosso. E se o Pai não for nosso, não é teu, entendeu? O Pai só é nosso se for meu. Agora, se eu quiser que o Pai seja só meu e de ninguém mais, ele não é meu, é só dos demais. E não meu. Isso é uma ordem universal em relação à qual ninguém entra em disputa porque já perdeu. Então, a vontade de Deus é óbvia. Óbvia. E aí se tornou infinitamente mais óbvia do que o que a consciência nos narra, como Paulo, que creu profundamente no poder da vontade de Deus, revelada na consciência humana, quando ele pega o Salmo 19, lá em Romanos 10, e o aplica a algo que tem o poder de emancipar os seres humanos em qualquer nação da terra onde ele nunca chegaria, nem chegou para pregar, e ninguém chegaria ou chegou para pregar, mas ele cria que ninguém ficaria de fora, por quê?
Conquanto o Salmo 19 esteja falando de como a natureza fala da vontade de Deus por toda a terra e ninguém foge a esse escopo, Paulo associou isso a uma perspectiva soteriológica. Associou isso à salvação, dizendo, e não ouviram? É claro que ouviram, pois, cita o Salmo 19, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então todo mundo. Então a vontade de Deus, vamos parar de hipocrisia, você sabe. Está aqui, é como Jesus a ensinou, é como Jesus a encarnou, é como Jesus a transformou em gesto humano, em modo, é como Jesus a fez se tornar uma educação na justiça, é como Jesus a ensinou a se transformar em humor, em trato, em sorriso, em gravidade. É como Jesus viveu. E é como ele mandou que eu vivesse. Porque ele não mandou que eu vivesse nada diferente do que ele viveu e demonstrou ser possível viver. Aí tem alguns que numa hipocrisia miserável ainda me escrevem, Caio. Mas eu não consigo, Caio, porque eu não sou Jesus. Fica sempre aquele papo de que Jesus só foi Jesus porque ele era Deus. Não, Jesus só foi Jesus porque ele era humano, absoluto humanamente humano, demasiadamente humano, enlouquecidamente humano, visceralmente humano. É porque ele era tão absolutamente humano que ele era divino. Quanto mais humano, mais divino. Quanto mais divino, mais humano. O resto é mentira sua. E eu te digo a partir da minha vida. Longe de qualquer perfeição, mas também longe de qualquer canalice. Perdoar, a gente perdoa, e eu perdoo, e eu perdoo. Tenho vivido para perdoar. Tenho prazer em perdoar ao invés de não perdoar. Tenho prazer em não me vingar, em deixar passar. Tenho prazer em não ter dormido jamais uma noite sobre nenhuma ira. Tenho prazer como eu evoco o testemunho da minha mulher, dos meus filhos e dos meus netos para ver se eles já me viram passar algumas horas irado com alguém. No máximo eles me viram num instante. Como diz Paulo, irai-vos e não pequeis. Um instante. Que logo, logo eu não quero nem que seja instante, eu desinstantanizo isso e jogo fora. Porque em mim eu não quero que isso encontre nenhum resvalão no meu ser. Então, sinceramente, em nome de Jesus, a partir do que sem hipocrisia, com toda a minha relatividade eu consigo viver na minha vida, eu te digo, a vontade de Deus é praticável. Toda ela é praticável. Não só ensinável, mas vivível, encarnável, praticável. E ela está aqui. E amanhã eu vou continuar falando isso a você. Ainda sobre essa palavra de Deus que está aqui na minha frente. Fora que vem de maneira subjetiva na minha consciência, nos meus sonhos, nos meus pesadelos assustadores, nas minhas impressões relacionais. À medida em que você vai amadurecendo, você vai assistindo à vontade de Deus até nas tragédias. Por exemplo, vocês estão vendo a guerra de Israel contra o Hamas. Alguns estão vendo a guerra de Israel contra os palestinos. E alguns estão vendo a guerra de Israel contra os usurpadores. Depende do olhar e da perversidade de cada um. Eu estou vendo Israel sendo Israel, só isso. Porque foram raras as ocasiões e os episódios, aqui, no Velho Testamento, de Gênesis 12 para frente, que é quando a narrativa semítica começa. A Bíblia é um livro semítico, porque é de Gênesis 12, de Abraão para frente. Antes de Abraão, antes do capítulo 12 de Gênesis, que são poucas páginas, você tem uma história superficialíssima de fenômenos da humanidade arquetípica. Mas é do capítulo 12 de Gênesis em diante, quando se começa a falar do semita, nascido em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia,
Abraão, é que a gente é introduzido à Bíblia. E a Bíblia é um livro, portanto, de histórias semíticas que convergiram para os hebreus, dos hebreus para os israelitas, para os filhos de Israel, de Jacó. E os israelitas são os que ocupam o Velho Testamento. E aí depois se dividiram, porque nem irmãos conseguiam ser uns dos outros, se separaram os irmãos. Nunca foram irmãos. 11 quiseram matar um deles, José. 10 quiseram matar José. Aí ficou só, de fato, depois no Reino Sul, Judá e Benjamim. Mas até a família de José, Manassés e tudo, se dividiu dos irmãos. Então ficaram 2 em Jerusalém e arredores, as tribos de Judá e Benjamim, e o resto, com capital na Samaria ou em alternâncias de capital, as outras 10 tribos. E se odiaram, se odiaram e se odiaram, e o remanescente daquelas tribos de Israel, as 10 que foram para cativeiro e voltaram miscigenada, são os samaritanos atuais, que continuam a ser odiados pelos judeus. O resto da história de Abraão para cá, incluindo a própria história de Abraão, é cheia de ambiguidades. E o que a gente está vendo de guerra entre israelenses e palestinos aconteceu na tenda de Abraão, quando ele resolveu comer Agar, a egípcia, a pedido da mulher dele. Depois foi uma guerra de mulheres, briga de mulher, ciúme de mulher, expulsa a outra, o filho dela, o ódio. E é um negócio que tem uma raiz das mais mesquinhas. E, como disse Paulo, de acordo com a semente, assim será também o fruto. Assim como é a primícia da massa, assim é a massa inteira. E a primícia não foi legal. Nem nos patriarcas de Israel. O povo de Israel, meu Deus, é o povo da desobediência. Aí vocês ficam chamando do povo escolhido. Escolhido para entrar no cacete. E não aprender nunca, voltar sempre arrogante, supremacista e por cima. Depois daquele holocausto horroroso, indizível, infernoso, era de se esperar que Israel se tornasse a nação mais humana, mais sensível, mais misericordiosa, mais generosa, com toda a necessidade de se armar, de se defender, de se proteger, de não se desguarnecer. Tudo isso é compreensível. Agora, de massacrar, de pisar, de estrangular sem piedade e mentir deslavadamente, só está repetindo o que Israel sempre foi. Netanyahu é igual à maioria absoluta dos reis de Israel, por isso. Vá fazer Mateus capítulo 1, onde eu falo da genealogia dos reis de Israel, onde eu mostro para você que Israel não mudou nunca, sempre foi o povo da desobediência, o povo do cativeiro, o povo em luta contra Deus, o povo que matou todos os profetas e matou Jesus e matou os apóstolos, porque, meu Deus, e vocês acham que foi o quê que transformou? Não mudou nada, sem conversão continua tudo pior, só com 4.000 anos de arrogância a mais, só isso. E como Paulo diz em Romanos, a salvação vem primeiro para os judeus, porque Paulo era um judeu, Pedro era judeu, João era judeu, Jesus era judeu. A cruz se ergueu em Jerusalém, a ressurreição foi em Jerusalém, então, por uma questão geopolítica, chegou primeiro para os judeus. Depois para os gregos, que era a língua prevalente. Paulo não está falando de uma segunda raça toda especial, não. Está falando de oportunidades geopolíticas. Primeiro o judeu, porque foi lá naquela geografia. Depois os gregos, porque era a língua que o mundo falava. Era como dizer, primeiro para os judeus, depois para os ingleses, ou para os americanos, ou para a língua inglesa. Quando ele fala de grego, ele não está falando do povo grego, ele está falando da língua prevalente no mundo, no Esperanto universal dos dias dele, mais do que qualquer outra coisa. E qualquer outra tribo, ou qualquer outra língua, e qualquer outra etnia, sem acepção de pessoas. É disso que ele fala, da mesma maneira em que ele dizia a perdição e a condenação e o juízo chega primeiro para os judeus, depois para os demais. Porque se eles tiveram o privilégio de serem a geografia desses acontecimentos, nos quais eles foram, na maioria das vezes, os protagonistas homicidas, desde o início, muito antes de Jesus, que eles vêm matando a todos os que foram enviados.
Imagina, se não seriam também os principais protagonistas do juízo de Deus. É uma coisa tão simples de entender, está tudo escrito. Jesus diz, eu primeiro tenho que pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não está nem falando para a casa de Israel, mas para as ovelhas perdidas. É por isso que ele foi para Galiléia e não para Jerusalém. É por isso que a maior parte da vida dele ele doou aos que não tinham nada, não sabiam nada, eram desprezados, eram judeus de segunda categoria, eram considerados uma plebe inculta. Foi para esses que ele se doou integralmente. Ele foi para Jerusalém para morrer. Ele disse, ninguém espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém é o lugar da morte. E quando chegou a hora, ele disse, agora é a hora de ir, porque é a hora de morrer. Lá eles matam. Eles não adoram e não cultuam. É a capital da morte. Agora, quem quer que queira aprender a vontade de Deus, vai aprender isso também. E vai aprender a não cultuar judeu, vai aprender a amar todos indistintamente, sem acepção de pessoas, tanto quanto vai aprender sobre dinheiro, vai aprender sobre ansiedade, vai aprender sobre juízo temerário, vai aprender sobre como nutrir a sabedoria, vai aprender uma quantidade enorme de outras coisas que estão nos aguardando, vai aprender sobre a abominação da hipocrisia, vai aprender a não ficar desestimulado quando vir a maioria escolhendo outras coisas e só poucos escolhendo a boa parte. Vai aprender a não ficar impressionado com milagres, nem com milagreiros, nem com paranormalidades, nem com nada disso. Vai aprender o que Deus valoriza, porque é pelos seus frutos que os conhecereis. Vai aprender a graça de Deus sobre todos os homens, vai aprender a crer em milagre, vai aprender a praticar milagres, vai aprender a ser um milagre, vai aprender infinitas coisas que estão aqui reveladas. E é para essas coisas que eu convido você. Aí eu sei, daqui a uns dias, eu vou trazer uma outra pergunta que todo mundo me traz. Tá bom, Caio, eu já sei agora o que Deus quer de mim. Agora, me diz, o que Deus quer que eu faça como profissão? Como é que Ele quer que eu gaste esses anos que eu tenho de vida aqui? Porque todo mundo quer aprender a vontade de Deus decorrente de um psicotécnico. Ou uma certeza absoluta de que se ele fizer aquilo, ele passa no vestibular. Ou ele vai ganhar muito dinheiro se ele fizer aquilo, aproveitando aquele potencial. E é aí que os coaches nadam de braçada, especialmente os coaches massalizados. Não só ficam ricos, mas nadam de braçada e vocês vão atrás. Eu vou chegar lá. Eu prometo que vou chegar lá. Mas hoje, eu peço a Ti, Jesus, que o que eu disse aqui, sem nada escrito a não ser na inscrição do Evangelho no meu coração, tenha chegado, tenha ardido, tenha queimado, tenha iluminado o coração de muitos. Traze os outros que ainda não vieram e ajuda-nos a encontrar esses outros que precisam estar aqui e trazê-los para serem beneficiados por essa boa nova, que não sabe ser diferente do que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. É o que eu te peço, que esteja acontecendo pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.